Bom dia, alunos. Vamos dar prosseguimento à aplicação do método da festa de aniversário. Agora é parte 2 sobre análise de variância. Então, na aula de hoje, em continuação à aula anterior, vamos explicar cada vez melhor os detalhes de como se aplica a festa de aniversário para resolver problemas, né? Testar hipóteses de análise de variância de um fator. Bem, a aula de hoje tem dois aspectos. Primeiro, nós vamos resolver a análise de variância. Segundo, fórmula de livro. Segundo aspecto é resolver via modelo da festa de aniversário com uma dica, vamos dizer assim, que é a dica da subtração dos valores do enunciado do problema por uma constante para simplificar os cálculos, ok? Então, lá vamos nós. O que nós temos aqui? Eu encontrei nesse site da empresa Voito. Suponha que a Voito Computadores produz impressoras e máquinas de fax em suas fábricas localizadas em Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então vocês vejam que a mesma empresa ela está localizada em 3 locais, ok? E daí, né? Bom, e daí que vamos entender o que eles fizeram. Tinha uma pergunta a ser respondida. Para avaliar o conhecimento dos empregados sobre o gerenciamento de qualidade total, uma amostra aleatória de 6 empregados de cada fábrica foi selecionada e seus integrantes foram submetidos a um exame de seus conhecimentos sobre qualidade total. E aí nós temos como dados, variável em análise, as notas do exame na fábrica Juiz de Fora, na fábrica Belo Horizonte e na fábrica Rio de Janeiro. Será que o desempenho em Juiz de Fora foi melhor que no Rio de Janeiro, que lá tem muito sol? Uma fábrica menor, Juiz de Fora, uma cidade menor, será que as pessoas se unem mais? Então tem um desempenho melhor? Será que Belo Horizonte tem um comportamento intermediário? Então disso é que se trata. Será que o mesmo curso dado em 3 locais sugere que há um desempenho, há um interesse diferente? Isso se vê por meio da média, né? Da média dos funcionários sobre qualidade total em cada uma dessas fábricas, ok? Bom, aqui temos que os gerentes querem usar esses dados para testar a hipótese de que a média das notas de exame é a mesma para todas as 3 fábricas. E a hipótese nula, que todas as fábricas possuem médias próximas, né? Significativamente iguais. Eu peguei do site, agora que eu reparei que poderia dizer médias que não diferem do ponto de vista estatístico, né? Cuja diferença se explica pela flutuação amostral das médias, né? E a hipótese alternativa é que pelo menos uma das médias tem diferença. Bom, então aqui, resolução via fórmula de livro. Então nós temos aqui 79, 73, 74, 73, 66, 73. 73 é a média geral de todos os 18 valores de nota de exame, né? 79 seria a média do grupo de Juiz de Fora, 74 de Belo Horizonte e 66 do Rio de Janeiro. Essa é a fórmula aqui, numerador, de soma de quadrados, né? Por isso que tem o 2 aqui, quadrado dos desvios, tá vendo o desvio da média em relação à média geral. E o 6 aqui porque são 6 funcionários em Juiz de Fora, são 6 funcionários em Belo Horizonte e 6 funcionários no Rio de Janeiro, e aqui no denominador é o tamanho da amostra. Só que o jargão técnico é grau de liberdade e a fórmula é grupo menos 1, são 3 grupos. Bom, e o erro aqui? Aqui é soma de quadrados entre grupos no numerador
Então, o que eu tenho aqui? 6 menos 1, que é n menos 1, 6 menos 1, n2 menos 1, 6 menos 1, né? Então, aqui é uma média ponderada dos desvios padrões. Juiz de Fora, desvio padrão 53, 4,47 de Belo Horizonte, desvio padrão 5,66 no Rio de Janeiro. Na verdade, é média ponderada das variâncias. Então, 5,83 elevado ao quadrado é 34. Desvio padrão elevado ao quadrado é variância. Então, 4,47 elevado ao quadrado é 20 e 5,66 ao quadrado é 32. Então, eu faço essa conta. O denominador é o tamanho da amostra, que é n menos g. N é o número de valores, 18 funcionários, tamanho da amostra geral. E 3 é o número de grupos. Então, essa divisão deu 28,67. Então, o que acontece aqui? Eu faço uma razão entre variâncias. 258 por 28,7. Eu tenho o F calculado. Devo comparar com ele crítico numa tabela nível de 5%, com grau de liberdade 2, porque aqui eu tenho 3 menos 1, 2 no numerador, e 15, porque 18 menos 3, 15 no denominador. Então, eu tenho o valor calculado, eu tenho aqui o valor calculado de 368. Perdão, calculado é 9, e o valor tabelado é 3,68. Isso significa o quê? Que nós estamos na área de rejeição de H0. Então, rejeitamos a hipótese e, de fato, tem uma diferença estatisticamente significante. Bom, então essa foi a resolução de cálculos, né? Eu tinha aqui os dados originais, né? Eu tenho aqui estatística descritiva, 79, 74, 66, diz os padrões 54 e 566. Bom, e o que acontece aí? Isso que é interessante. Eu posso fazer uma representação gráfica. Tenho aqui uma representação gráfica, aí, média 79, Juiz de Fora, média 74, Belo Horizonte, e 66, Rio de Janeiro. E as variabilidades em cada grupo são próximas. Porém, as variabilidades aqui, ó, essa média de Rio de Janeiro está bem inferior, né? Você vê que tem 3 notas aqui de Juiz de Fora que são superiores a qualquer outra aqui do Rio de Janeiro. Então, já temos um indício que o Juiz de Fora foi bem melhor, ok? Bom, o que acontece se eu subtrair todos esses valores aqui originais pelo número 62? Então, 62 menos 62, 0. 64 menos 62, 2, né? 85 menos 62, 23. Então, o que acontece? Se eu aplicar o teste da análise de variância no computador, o que eu verifico? Aqui os dados originais e aqui os dados originais subtraído por 62. E olha que é o mesmo resultado. A análise de variância não se altera. Estou tomando chá porque está uma gripe, com voz rouca, né? A subtração dos valores por uma constante não altera a tabela nova, né? Então você veja, se eu jogo no computador os dados originais, eu tenho razão F calculada 9, indo na tabela ou numa curva no computador, eu vejo esse valor bem inferior a 5%. Rejeito. Se eu subtrair cada valor por 62, não se altera nada, porque os valores de desvio padrão, que é de variabilidade, não se alteram, ok? Então, isso é uma coisa importante, é bom vocês saberem. Então, agora nós vamos verificaremos, com a subtração de 62, a média fica reduzida. Olha, eu reduzi 62, então, de 79 menos 62, 17. 66 era a média de BH, menos 62, 12. 66 era a média aqui do Rio de Janeiro.
66 era a média do Rio de Janeiro. Menos 62, média 4. E o desvio padrão se manteve. Então, vocês olhem aqui esses dados originais. E aqui nós temos os dados subtraídos de 62. Olha, 85 menos 62, 23. 75 menos 62, 13. 82 menos 62, 20. 62 menos 62, 0. 59 menos 63, menos 3. Então, eu vou trabalhar aqui com esses dados para fazer o cálculo da festa de aniversário. Por quê? Porque eu vou fazer à mão. Em inglês fala by hand, né? Não vou fazer o cálculo por meio de computador, né? Então, para facilitar as contas, eu vou seguir esse caminho. Poderia seguir qualquer outro valor de constante, ok? Bom, então olhem o que eu começo a obter aqui. Subtraindo 62, a média aqui é 17, em Belo Horizonte a média é 12, Rio de Janeiro a média é 4. Então vamos ver o início da festa. O início da festa é a média geral, entre 17, 12 e 4, que é 11. Por que é 11? Olha, 17 mais 12, 29, mais 4, 33. 33 dividido por 3, 11. Olha o efeito contribuição do grupo Juiz de Fora. Eu estou com a média 17 aqui no grupo. Mas inicialmente, no início da festa, era 11. Então teria que assistir a primeira aula. Quem está com dificuldade de acompanhar agora tem que ver a primeira aula. De 11 para 17, ganhei 6. E seria ganhei 6 mil dólares, né? Porque no início da festa tinha 7 mil aqui, né? 11 mil foi para 12, ganhei mais 1.000 dólares. Mas do 11 aqui no Grupo Rio de Janeiro, perdi... eu recebi 4, não recebi os 11 inicialmente previstos, devido ao efeito localização, contexto cultural da cidade, né? Então eu perdi 7, ok? Então esse é o início da festa. Daí, então aqui o início da festa eu tenho 11. Aqui tem 18 linhas, 6, 12 e 18. Aqui os valores do início da festa, aqui é a média geral. Aqui os valores finais do enunciado do problema. A pergunta do problema estava aqui. Então, isso daqui eu já comecei a reconstruir os dados. Trabalho detetive que faz o estatístico da Nova, né? Ele tem que agora completar isso. Ele sabe que recebeu, pelo efeito cidade, 17 nesse grupo, 12 nesse grupo e 4 nesse grupo. Ok? Bom, então vamos completar essa parte aqui, ó, porque 11 para 17 é mais 6, 11 para 12 é mais 1, e 11 para 4 é menos 7. Então aqui, ó, já temos uma contribuição de efeito da localização da cidade, efeito cultural aqui. Como é que eu faço o cálculo da soma de quadrados? Eu pegar cada valor aqui e levar ao quadrado e somo. Então, eu tenho 6 valores vezes 6 ao quadrado. 6 valores vezes 1 ao quadrado. E 6 valores vezes menos 7 ao quadrado. É o que eu escrevi aqui, ó, 6 vezes 6 ao quadrado, mais 6 vezes 1 ao quadrado, 6 vezes menos 7 ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, né? Então aqui eu faço as contas e de fato deu 516, que é esse valor aqui, ó. Olha aqui o valor 516, estão vendo? No caso de dados originais e no caso aqui, quando eu subtraí também 516. Então vocês vejam que o valor 516 já foi obtido. Agora vamos calcular o efeito aleatório. Como é que eu calculo esse efeito aleatório? Ou efeito jogo. Olha, a pessoa começa recebendo 17 no grupo do Juiz de Fora, mas ela acabou com 23. Então, na jogatina que eles fizeram entre eles, no caso da festa de aniversário, esses 6
funcionários foram lá foram fazer o jogo de cartas lá como é que fala? No terraço, né, do prédio onde eles moram. Então, onde estão reunidos. Então, acabaram com 20. Esse aqui acabou com 23, mas começou com 17. Então, ele ganhou no jogo 6. Esse começou com 17, acabou com 13, perdeu 4. Então, assim eu vou preenchendo a coluna do jogo, de contribuição do jogo, variação aleatória. Veja uma diferença que tem que ser levada ao quadrado. Olha aqui, começa com 12 e termina com 12. Então, nem ganhou nem perdeu, 0. Então, aqui basta eu fazer 6 ao quadrado, mais 4, menos 4, mais 4, mais 4 negativo ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. É o que eu fui fazendo aqui, dando muito trabalho. Daí eu pensei, puxa, se eu colocar todos esses valores numa coluna, foi isso que eu fiz. Coloquei todos numa coluna, esses valores coloquei numa coluna e daí o quadrado deles veio para essa coluna e eu somei por meio de um computador, né? O Excel faz isso, os programas fazem isso. Então, deu a soma de 430, ou seja, 36 mais 16 mais 9 mais 9 mais 5. Então, está aqui grupo de Juiz de Fora, depois aqui grupo de Belo Horizonte e aqui grupo de 430. Então, que interessante, né? Voltando aqui à tabela, olha aqui o 430 aqui, contribuição do jogo, contribuição aleatória. Então, se eu dividir essa soma de quadrados, SS, sum square, soma de quadrados pelo tamanho da amostra, que é o grau de liberdade, eu tenho essa variância que recebe esse nome aqui, quadrado médio, square mean, né? Então, aqui eu tenho uma variância devido ao efeito fator, aqui não idade, mas sim, como no caso anterior, aqui o fator é localização, contexto cultural das três cidades, né? E aqui é a contribuição do jogo. Então eu faço uma divisão, 258 por 28,67, que dá 9. Esse valor 9, que é o calculado, eu vou na tabela com grau de liberdade 2,15 e vejo o crítico. E daí vejo que dá uma área muito pequena. Então eu me lembro, se uma observação é rara sobre determinada hipótese, é evidência contra a hipótese, né? Então eu rejeito a hipótese de igualdade. E aqui a mesma coisa, veja, a mesma tabela de curva normal. Então eu estou enfatizando a vocês que se vocês simplificarem para fazer à mão, subtrai todos os valores para uma constante, a média assim fica alterada, mas como nós estamos estudando a variabilidade, então nós vamos, porque a razão F de variabilidade é que nos leva à compreensão se a média difere ou não. Eu dizia, o padrão não se altera com a subtração da constante, então nós sabemos que temos que rejeitar a hipótese H0 e assim sabemos que há uma diferença entre essas três médias. Não é o caso agora de fazer o teste de Tukey, mas se fizermos, eu fiz o teste de Tukey, já adianto que ele conclui dizendo que o pessoal do Rio de Janeiro, a presença da praia, do calor, do carnaval, realmente está influenciando muito. E Juiz de Fora, uma cidade menor, onde as pessoas são mais solidárias, fraternas, tiveram um desempenho muito melhor. Então, palmas para os mineiros de Juiz de Fora e, como é que fala aí, carioca, estuda mais, né? Eu sou paulistano, que o carioca não fique bravo comigo. No fundo eu tenho admiração, gosto muito dos cariocas, né? Então, senhores, vamos adiante com as demais aulas sobre curva normal, mas eu já preparei mais algumas videoaulas e vocês já estão se preparando então para resolver exercícios propostos nos livros sobre análise de variância de um fator. Obrigado pela atenção.